Jesus me tirou lá do ralo, lá do fundo do poço. Muitas vezes você olha para uma pessoa que veio da classe artística e você acha que porque a pessoa é famosa ou porque a pessoa assim tem uma aparência, né? Você acha que a pessoa é o máximo, mas você não sabe a verdade, é o que tem dentro da pessoa. E às vezes por fora está muito bonito, mas por dentro está lá no ralo, está lá no fundo do poço. E eu não poderia compartilhar com vocês uma palavra melhor do que a palavra que eu ministro na abertura do Congresso de Santificação. E nesta palavra, nesta abertura, eu falo justamente sobre a importância do batismo do Espírito Santo e o poder que você recebe e o primeiro dom de todos, que é o dom da oração em línguas. Quantas mulheres aqui já oram em línguas? Levanta o braço para eu ver. Amém. Muitas mulheres lutam, são guerreiras. Esse é um congresso de mulheres guerreiras, sim ou não? E muitas vezes nós não entendemos porque em meio às nossas lutas e às nossas batalhas, parece que nós não estamos vencendo. E nós temos uma sensação de derrota em muitas situações. E coisas que você tanto luta e tanto quer, muitas vezes ainda não aconteceram. Isso é normal porque a gente está num processo diário, na dimensão do tempo do dia a dia. Nós estamos nesse processo. Porém, preste muita atenção onde eu vou chegar. Aqui dentro de nós precisa haver uma constância, uma certeza inabalável, certeza do que estamos fazendo, para onde estamos indo, qual é o motivo de nós estarmos aqui, qual é o propósito da nossa vida, o que nós estamos realizando em nossa vida. E nós precisamos ter essa convicção para nos mantermos firmes no caminho estreito, entrando pela porta estreita e andando pelo caminho estreito diariamente. Porque muitas mulheres, apesar de terem entrado pela porta estreita, muitas mulheres e homens também, né? Todos os cristãos, muitas vezes dão meia volta e saem do caminho estreito. Porque quando vem as lutas, nós somos guerreiras, amém? Quando vem as lutas, muitas pessoas que amam Jesus são abatidas pelas lutas e sua alma esmorece, cansa. Aí a pessoa vai e sente vontade, fala vontade. Fala assim, vontade. A pessoa sente isso aí, vontade de desistir. É normal nós sentirmos vontade de desistir, mas não podemos aceitar que esta vontade nos domine. Amém? Pergunta para mim, Sara, tem algum jeito? Tem. Tem um jeito, e na verdade, muitas pessoas que amam Jesus ainda não conhecem, por pura falta de conhecimento mesmo, de falta de ensino, não conhecem esse poder que nós recebemos. Abra em Atos capítulo 1. Livro de Atos capítulo 1. Aqui, Jesus subiu, depois de ser crucificado, ressuscitar e passar um tempo ressuscitado, convivendo com as pessoas. Jesus subiu ao céu. Versículo 3. A estes também, está falando que Jesus ensinou aos apóstolos, né, no contexto, no versículo 3. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Jesus se apresentou vivo, né, depois de morrer, ele ressuscitou. Com muitas provas incontestáveis de que ele havia ressuscitado, certo? Provas incontestáveis, vírgula. Apareceu para os discípulos durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Até aí, olha para mim, não se perca, marca aí onde a gente está lendo, nós vamos voltar, preste atenção. Imagine que nessa parede aqui, comece uma linha. Uma linha tem começo, e ali naquela parede é o fim dessa linha.
Quem está entendendo o meu exemplo? Ali é o fim, nessa parede é o fim. Essa linha vai representar a dimensão da matéria e do tempo. Pergunta: que dimensão é essa? É a dimensão em que nós estamos agora. E nessa dimensão nós precisamos de um corpo material, físico, para andar. Quando alguém morre, é porque o transporte que a pessoa utiliza para esta dimensão estragou. É por isso que tem que cuidar do corpo, entendeu? Sabe como é que é crente? Não fuma, não bebe, mas come, que é só misericórdia. Eu que o diga. Preste atenção. Aqui vai representar o primeiro dia. Nessa parede é o início da dimensão do tempo. Sara, que tempo? Tempo cronos, palavra grega. Cronos, cronológico. Que é isso? Este não é o tempo da dimensão do espírito. O tempo que eu e você conhecemos aqui é um tempo desta dimensão. Preste muita atenção agora. Este primeiro dia, ele começou quando Adão e Eva pecaram. Antes de Adão e Eva pecarem, não existia esse tempo como nós conhecemos. Imagine agora, paralela a esta linha que tem começo e fim. Imagine agora aqui em cima, paralela a esta linha, uma outra linha. Mas esta linha, ela ultrapassa para fora da parede, é infinita. Ela vai até lá e ultrapassa para fora da outra parede, é infinita. Esta linha, ela representará aqui em cima a dimensão da eternidade. E aqui funciona um outro tipo de tempo, que a palavra usada geralmente é kairos. É um tempo no mundo espiritual. E aqui não existe nem passado e nem futuro. Aqui nesta linha é sempre presente. Presta muita atenção agora. Quando Jesus falava do reino, ele estava falando de um reino que fica aqui nesse lugar, não aqui. Preste muita atenção agora. As primeiras bênçãos são espirituais e elas refletem em nossa dimensão, trazendo bênçãos naturais, materiais. Mas é aqui que tudo começa. Quando a Bíblia fala que a gente não deve se conformar com este século, com este mundo, ela está falando do sistema. E o sistema, o mundão, é o sistema, é o século. Ele funciona na dimensão da matéria e do tempo. Mas o reino de Deus, ele está aqui, na dimensão da eternidade. Ele não é comida, comida é coisa da nossa dimensão, e nem bebida. Quem está entendendo? É sobrenatural. Deus é Deus de eternidade, hein? Antes da nossa dimensão existir, a dimensão da eternidade já existia. E Deus criou a nossa dimensão. Myles Munroe explica isso muito bem. Você já ouviu alguma pregação do Myles Munroe? Ele explica que a terra é uma colônia do céu. Que Deus, no reino dele, criou uma colônia aqui, visível. As coisas visíveis são imagem das invisíveis. Preste atenção agora. As coisas não eram como são agora. Antes de Adão e Eva pecarem, fala antes. Antes de Adão e Eva pecarem, a nossa dimensão, imagine a nossa dimensão que tem começo e fim. Antes, imagine ela subindo, ela estava ligada, ela estava unida com a dimensão da eternidade. Então, ninguém morria. Adão e Eva não envelheciam, eles não adoeciam, porque não existia corrupção da matéria. Não existia o perecimento da matéria. Tudo era perfeito, fala perfeito. Tudo era perfeito. A gente devia crescer até ficar com 33, ficava com 33 o resto da vida. Toda a humanidade usava 100% da capacidade do uso do cérebro, era tudo perfeito. Absolutamente perfeito. Não existia o que existe hoje. Nós não tínhamos que passar o que a gente tem que passar hoje. Porém, um dia Adão e Eva pecaram, e então a dimensão do tempo começou. A nossa dimensão não tinha o tempo cronológico,
Ela só tinha a matéria conectada na eternidade. Era uma dimensão material ligada na eternidade. Você entendeu isso? Quando houve a queda, a dimensão da matéria se desligou da eternidade, então começou o tempo cronológico a valer. E é por isso que o dia a dia, muitas vezes é o nosso maior desafio. E muitos crentes não gostam de falar disso que eu vou falar aqui agora. Mas é uma verdade que tem que ser falada, que às vezes você acha que você tem algum problema, porque você nunca ouviu ninguém falar disso. Eu vou falar uma coisa para você, que talvez você não tenha ouvido ainda, mas preste muita atenção, que é importante você saber, é verdade. Viver aqui, ó, nesta dimensão caída, dói. Às vezes, você acha que é só você que tem angústia. E você pensa que isso é um problema teu. Afinal de contas, todo mundo fala que ser crente é tão bom, viver uma vida cristã, aleluia, glória a Deus, é de vitória em vitória, de glória em glória, aleluia. Aí você pensa, deve ter algum problema comigo. Porque tem dias que eu acordo querendo ir para a glória. Tem dias que eu acordo achando essa vida um horror. Querida, não é só você não, meu bem, isso é normal. Bem-vindo à vida real. Cutuca a tua irmã, fala, bem-vinda à vida real. Amém ou não amém? Tem alguém me entendendo? Agora preste muita atenção. Por que eu estou falando isso? Eu estou te dando uma introdução para você entender o que eu vou falar hoje. Esse pedestal vai representar o nosso espírito, porque a nossa essência principal é espírito. Deus é espírito e nós somos imagem e semelhança de quem? Ah, sim, perfeito. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus é espírito, então nós somos espírito. Preste atenção agora, preste atenção. Esse pedestal representa o espírito, este aqui é a nossa alma e este aqui o nosso corpo físico. O que é o nosso corpo físico? O corpo físico não é a nossa realidade, ele é apenas o nosso transporte nesta dimensão. Fala, transporte. Olha para tua irmã e diz assim, sabia que o que você está vendo não é a minha realidade? Fala para ela, sabia que por dentro eu sou muito mais bonita? Quem está entendendo, diga amém. Preste muita atenção agora. Preste muita atenção onde eu vou chegar. Eu preciso correr. Eu quero que você pegue, porque eu quero te dar muita informação. Preste atenção. Nós somos espírito, possuímos uma alma e moramos aonde? Num corpo. Preste atenção. O nosso espírito é a nossa essência principal. Nós temos um espírito humano. A Bíblia fala que o Espírito, ele discerne a alma, ele é mais cortante que uma espada de 2 gumes. Ele faz esse discernimento. Nós temos, presta atenção, nós temos uma alma, mas nós somos Espírito. Essa é a essência principal. Quando nós somos batizados com o Espírito Santo vem morar aonde? Em nosso espírito humano, na nossa essência. Coisas espirituais com coisas espirituais. Amém ou não amém? Quando você se matricula numa faculdade aqui da terra, tá? Preste atenção. A alma nada mais é do que a nossa mente. A alma é onde fica o teu pensamento, o teu raciocínio. É na alma que fica a tua vontade. É na alma que você está pensando agora enquanto eu falo. Você está raciocinando. É aqui na alma que opera o teu livre-arbítrio. O teu poder de decisão, o teu raciocínio está na alma. Quem está entendendo isso, por favor? Preste muita atenção agora. Quando você se matricula numa faculdade, numa escola, num curso de inglês, seja lá de qual for, qualquer coisa que você vai aprender, você aprende com a alma. É na alma que você desenvolve o aprendizado natural aqui da terra. Quem está entendendo, por favor? E o corpo é o nosso transporte. O corpo, ele é necessário para estarmos nesta dimensão. Mas essa não é a nossa realidade. Quando o corpo estraga, isso daqui é eterno. Em algum lugar. Esperamos que seja aqui. Amém? Aleluia. Existem 2 tipos de crente e eu vim falar para você hoje sobre isso. O crente da alma e o crente do Espírito. Tudo começou na minha vida no dia que eu fui batizada com o Espírito Santo. E depois que eu fui batizada com o Espírito Santo, meu Deus, aí é que eu comecei a caminhar de verdade na vida cristã. Eu me converti em outubro de 97 e eu fui a primeira da minha casa. Pergunta por quê? Porque Deus sempre começa pelo pior da casa. Quem aqui também foi a primeira da casa? Levanta o braço para eu ver. Graças a Deus não estou sozinha nessa. Preste muita atenção agora. Nesse momento, eu quero te mostrar o que aconteceu comigo.
eu me converti em outubro de 97. Mas eu só fui batizada com o Espírito Santo em dia 4, né? Em janeiro de 2000. Dia 4 de janeiro de 2000. Como é que foi isso? Sara, você havia se convertido e não foi batizada com o Espírito Santo? Sim, porque o que é se converter? Pergunta para mim, o que é se converter? Se converter é nascer de novo. Não fecha aí o livro de Atos não, amém? Deixa aberto aí que a gente já vai continuar lendo. Presta atenção para a gente ganhar tempo. Sara, o que é se converter? Se converter é nascer de novo. Deixa eu fazer um teatro aqui para você entender. Esse pedestal representa o nosso espírito humano. Depois que Adão e Eva pecaram, antes de Adão e Eva pecarem era assim. Vamos imaginar esse fio aqui do microfone. Ele vai fazer uma ligação entre o corpo e a alma. E este outro fio vai fazer uma ligação entre a alma e o nosso espírito, que é a nossa essência principal. Assim Deus nos criou e era tudo perfeito. Nós tínhamos na nossa mente, que é o racional, a consciência, total consciência do nosso espírito humano. Então Adão e Eva, antes da queda, eles viam Deus face a face e não morriam. Eles usavam 100% da capacidade do uso do cérebro. Não havia nada impossível para eles, tudo era perfeito. Não existia corrupção da matéria e nem deterioração da matéria. Vocês estão entendendo isso? A matéria era perfeita e incorruptível. A Bíblia fala que um dia a nossa dimensão vai ter o fim dela. Quem já ouviu falar de fim dos tempos? Ah, meu bem, está marcada a data. A gente não sabe, mas está na agenda de Deus. Amém? Vai ter o último dia da nossa dimensão. E o último dia da nossa dimensão é o fim dos tempos. E aí a Bíblia fala que Deus vai fazer novos céus e nova... Tudo perfeito, restaurado na eternidade. Ninguém mais vai morrer, ninguém vai envelhecer, ninguém vai adoecer. Aleluia. E isso será restaurado. Preste atenção. Este fio nunca foi cortado. Até hoje nós temos esse fio perfeito. Todos nós nascemos, nossos filhos nascem assim, com este fio. Entendeu? Porém, este fio aqui, quando Adão e Eva pecaram, foi cortado. De alguma forma, Deus... cortou? Proibiu esta ligação? Pergunta para mim por quê? Porque Deus não queria mais. A partir do momento que entrou a malignidade em nossa dimensão, a partir do momento que entrou o mal em nossa dimensão, e nós perdemos 95% da capacidade do uso do cérebro, e passamos a usar quantos por cento? E olha que com 5% a gente ainda é inteligente. Thomas Edison com 5% criou a lâmpada e outras coisas, não é verdade? O avião e outras coisas. Gente, imagina o que era usar 100%. Preste atenção agora. Depois que a humanidade pecou, todos nós passamos a nascer assim. Preste atenção. Corpo vivo. Quem está com o corpo vivo aí? Com o corpo vivo, com a mente viva. Você está pensando, sim ou não? Mas com o espírito morto. Eu sou mãe, eu tenho uma filha que vai fazer 20 anos semana que vem. A minha menininha linda, Hannah, uma moça. A minha filha, ela nasceu assim. Eu e você nascemos assim. As crianças nascem assim. Depois da queda, toda a humanidade passou a nascer com o corpo vivo, a mente viva e o espírito morto. Aí Jesus veio e falou o seguinte: é necessário nascer de novo. Não é nascer da barriga da mãe. É aqui. O que é se converter, Sara? Se converter é nascer de novo, ser vivificado no Espírito. Quando você nasce de novo, deixa eu fazer um teatro. Eu vou fazer o papel do Espírito Santo. O Espírito Santo vem e faz isso. Vamos imaginar que hoje vem aqui uma igreja no culto, uma mulher prostituta, estava vivendo em pecado. A gente sabe que o sexo, ele transfere espíritos, cheia de ilegalidades, cheia de problemas espirituais. E aí vamos lá. E ela chega lá, ela está toda ferrada, a alma dela cheia de traumas, cheia de feridas, e o corpo lá com aquela roupa indecente. E aqui ela é morta, quem está entendendo? Cheia de demônio em tudo que é canto. Presta atenção. Aí ela crê que o Senhor Jesus é o Senhor. Ela abre o coração. Ela diz: eu quero. Deus não rejeita. Deus não faz acepção de pessoas. Simplesmente o Espírito Santo vem. Deixa eu te dar um exemplo de como ele faz. E ele faz isso. Ele toca naquela mulher. Imediatamente ela é ministrada. Aqui ela é ressuscitada. Ela na verdade nasce.
ela nasce. E aí, daqui do espírito nascido, é descarregado para lá para a alma, porque Deus tem esse poder de fazer isso sempre que Ele quer. Ele descarrega para a alma o que Ele quer, da forma que Ele quer. Inclusive, Ele faz isso com qualquer pessoa, inclusive até não crente. Se Ele quiser, Ele faz. Fala, se Ele quiser. Meu bem, se Ele quiser, meu bem. Ele enche a boca de uma mula. Balaão estava montado numa mula, tá? E Balaão começou a espancar a mula, e Deus encheu a mula com o Espírito Santo, a mula virou a cabeça para trás e conversou com Balaão. Imagina você em cima do cavalo, e o cavalo vira para trás e fala contigo, o que você vai fazer? Eu não sei você, mas eu ia dar no pé, e ainda ia sair amarrando, achando que era demônio. Quem poderia imaginar que era o Espírito de Deus? Quem concorda comigo, por favor? Ninguém poderia imaginar que era Deus. Se Ele quiser, Ele faz do jeito que Ele quiser. Para Deus não existe regras, limites de nada. Ele é Deus, Ele é o dono, Ele manda, a gente obedece. Amém ou não amém? Então preste muita atenção agora. Aquela mulher nasceu de novo, o Espírito Santo a tocou, ela foi vivificada em seu espírito humano. Quando você nasce de novo, o Espírito Santo faz isso. Ele descarrega para cá, para a alma. A alma é onde ficam os nossos sentimentos. E aí, naturalmente, esse fio que nunca foi cortado está ligado. Então, é normal quando a pessoa nasce de novo, aqui está no corpo da pessoa, a pessoa expressar choro. Da onde está vindo aquela emoção? Não é na alma que nasceu. Nasceu no Espírito, do Espírito desceu. Quantas vezes nós choramos morrendo de alegria, chegamos na igreja morrendo de alegria, aleluia, que vitória, aí começa o louvor e de repente mas você não está chorando por motivos naturais, racionais. Você não tem motivo para chorar, está tudo tão bem, você só tem vitória para contar. Mas é que aquele choro não nasceu aqui, nasceu no Espírito. É uma nova intercessão do Espírito sobre a tua vida. E o Espírito de Deus, ou aqui em São Paulo a gente fala o Espírito de Deus, lá no Carioquês do Rio, o Espírito de Deus. Quem está entendendo? Então o Espírito Santo, Ele descarregou sobre o teu espírito humano, e aquela unção vem aqui, e é daqui você expressa. A alma não foi criada para governar. Pergunta, para que ela foi criada? A alma foi criada para expressar aquilo que Deus faz no nosso espírito. Quantas vezes você chega triste no culto, cheia de problemas, as circunstâncias estão muito difíceis, e a tua alma é onde você sente. Quem está entendendo isso? E aí você chega tão arrasada. A igreja realmente é um lugar para você ser livre em todos os sentidos. Ai Deus, é muito problema. Chorando. Só que aí, daqui a pouco o Espírito Santo descarrega uma unção da alegria do Senhor, que é a tua força. E aí de repente você no meio do culto, começa a rolar um negócio muito doido com você. Eu falo para o povo do mundo, quando eu evangelizo, eu falo assim, meu filho, você não está achando que você é doidão? Você não sabe de nada. Vou falar para você quem é doidão. Doidão é crente, o resto é palhaçada. Ah, você acha que você beber cachaça, fumar maconha, cheirar cocaína é ser doido? Meu filho, eu não bebo, não fumo, fico doidona sem nada disso. E o que eu recebo não me faz mal, só me faz bem. Você me desculpe, ninguém ganha da gente. Ah, não ganha mesmo. A gente tem que parar de fingir que a gente é assim quadrada. A gente é muito doidão, no bom sentido da palavra, claro. Meu bem, doideira é crer naquilo que você não vê. Por favor. Amém? Então onde que eu estava? Onde que eu estava? Quero ver se você está prestando atenção. Onde? A alma foi criada para expressar. Exatamente. Aí naquele dia que você está triste, vem uma unção da alegria. E você lá, você tem motivo para estar feliz? Fala para mim, na alma. Naquele dia você tem motivo? Você está abatida, cheia de problema. Naquele dia, racionalmente, você tem motivo para estar alegre? Mas de repente, fala de repente, vem uma vontade, fala vontade. E essa vontade veio daqui. E essa vontade não é uma vontade de chorar, é uma vontade de rir. Aí você fala, eu acho que eu estou ficando doida. Racionalmente você pensa, que loucura. Uma vontade de rir. E aí você começa a ter vontade de rir, começa a cair na unção do riso dentro do culto.
Só que as tuas circunstâncias estão completamente contrárias àquilo. E aí você pensa, gente, que doideira é essa? Quem já teve experiência de cair na unção do riso em momentos difíceis? Quem já teve? Meu Deus, é a coisa mais maravilhosa que existe. E aí você experimenta uma alegria que não nasceu na tua alma, nasceu no teu espírito por causa do Espírito de Deus. Porém, muitas vezes a pessoa ainda não consegue viver isso. Pergunta para mim por quê? Porque a pessoa nasceu de novo, mas ainda não foi batizada com o Espírito Santo. Deus muitas vezes toca e vivifica e batiza na mesma hora. Eu já vi isso acontecer e é maravilhoso. Porém, existem casos, e muitos casos, são muitos. Eu viajo todo o Brasil há mais ou menos 8 anos com esse ministério. Porque em 2003, eu larguei o trabalho secular para servir na obra ministerial. Durante 5 anos, eu fui discipulada pelos meus líderes. Os meus líderes, a pastora Cíntia, na época, também era minha discipuladora, foi a pessoa principal que me discipulou. E eles me ensinaram que eu primeiro tinha que deixar de ser estrela para depois virar serva e aí poder servir Jesus. Porque a estrela é Jesus. Entendeu? É por isso que tem tanto artista que envergonhou o nome de Jesus. Porque chegou na igreja, o pastor não ministrou, não. A estrela subiu, aí não tirou o espírito de estrelismo, aí a pessoa quer competir com o brilho de Jesus. Ai, meu bem, vai dar problema. Vigia. Quem está entendendo? Então, primeiro eu virei serva. O caráter foi tratado, para depois subir no púlpito. 5 anos de banco. Quem entendeu, diga amém. Então, nesse processo Deus me transformou. Deus fez uma grande obra na minha vida. E aí, que eu não fui batizada com o Espírito Santo na hora que eu aceitei Jesus, na hora que eu me converti. Eu me converti em outubro de 97. Se você quiser escutar o meu testemunho, entra lá no YouTube e digita o meu nome, Sara Sheva. Testemunho, você vai achar lá, tá de graça. Preste atenção. A questão é, eu só fui batizado com o Espírito Santo 2 anos depois. Por que eu ainda não orava em línguas? Por que a importância da oração em línguas? Porque a oração em línguas, ela é o primeiro dom que o Espírito Santo traz. Por ser o primeiro, e existem outras passagens que nós vemos na Bíblia, que a oração em línguas ela é um dom muito básico, ela é um dom muito simples. Existem pessoas que não sabem muito sobre este assunto e querem colocar, e até mesmo colocam, a oração em línguas como um dom muito elevado. Não. Ela é básica. Ela é o dom que vai te edificar, ela é o dom mais simples. E é em cima da oração em línguas que os outros dons virão. Só que eu ainda não orava em línguas. Em Efésios 6, quando fala da armadura, quem lembra da armadura de Efésios 6? Lá no final, eu não quero abrir agora que eu quero ganhar tempo. No final de Efésios 6, a armadura termina falando que nós temos que orar em todo o tempo no Espírito. Pergunta para mim, Sara, o que é orar no Espírito? Preste atenção, nós podemos orar com a alma ou com o... Como é que você vai conseguir orar no Espírito com a alma? A alma é a mente. A alma é o raciocínio. Nós não conseguimos orar no Espírito com a alma, porque a nossa alma ela tem suas vontades. Quando nós praticamos a cruz, nós negamos o nosso querer para fazer o querer de quem? De Deus. Mas por que, Sara, nós negamos o nosso querer? O nosso querer não é bom. Muitas vezes nós queremos o pior para nós. O nosso querer, em Jeremias 17:9 diz que enganoso e desesperadamente corrupto é o coração do homem. Coração na Bíblia é alma. Então, nossa alma é onde fica o nosso querer. O nosso querer, ele é enganoso e corrupto. Eu te dou um exemplo muito simples. Você já viu pessoas que fumam cigarro? Ser livre não é fazer o que quer. Ser livre é conseguir escolher o melhor para você e dizer não para o pior para você. Prisão é quando você sabe que aquilo está te destruindo. E mesmo sabendo que aquilo está te destruindo, você não consegue largar. Isso é ser prisioneiro. E ser livre é você dizer não para aquilo que te faz mal. Amém ou não amém? Então, quando você é livre nas tuas vontades, você está vivendo uma liberdade. E muitas vezes nesse processo de libertação, nós chegamos em libertação em algumas áreas. Nós não temos mais vontade por coisas ruins em algumas áreas, mas em outras nós ainda temos. Até chegar na glória, nós estamos em processo de libertação. Você sabia que libertação não é para ímpio? Pergunta por quê? Porque libertação é um privilégio somente de quem tem o sangue de Jesus sobre a sua vida.
Libertação só é possível, fala só é possível, para quem tem o sangue. Você já viu alguém ser liberto sem o sangue? Alguém já viu? É impossível, meu bem. E nós temos um conceito totalmente errado de que eu sou crente, eu não preciso de libertação. Alô? Eu que sou crente é que estou em processo de libertação dia após dia. Tem muitas áreas da minha vida que eu já fui liberta, outras que ainda não. Fala, me dá um exemplo. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, eu já fui liberta de televisão. Eu não tenho prazer nenhum de ver televisão. Eu não ligo televisão na minha casa, a não ser para ver um vídeo. Não é qualquer vídeo que eu vejo, não é qualquer filme que eu vejo. Ver uma palavra, um DVD de louvor, um estudo, até mesmo na internet, porque eu tenho uma TV que eu ligo meu computador para trabalhar na internet. Tá? Eu já fui liberta disso. Eu não vejo novela. Tem crente que vê novela? Meu Deus, ajuda ela. Mas eu ainda não fui liberta de outras coisas. Vou te dar um exemplo bem bobo para você entender, que é fácil você entender. Todo mundo entende. Pizza não me faz bem. Não me faz bem. Entendeu? Mas muitas vezes eu estou num restaurante, em vez de eu pedir uma saladinha com grelhado, eu peço uma pizza. Então eu ainda estou em processo de libertação na pizza. Ah, mas é pecado comer pizza? Não, não é pecado. É porque quando você escolhe o pior para você, você está se traindo. Você não está cuidando do templo. Entendeu? E ser livre não é isso. Então eu quero ser livre, ser liberta, ser livre. Você entendeu ou não? Em todas as áreas eu estou gerando, em muitas áreas eu ainda preciso romper. Amém ou não amém? Até chegar na glória, no dia a dia da vida cristã. Lá é o passado, lá é o futuro. No dia a dia da vida cristã, nós estamos numa caminhada. E existem muitas áreas que nós precisamos amadurecer. Quem entendeu? Amém? Voltando para a alma, eu fiz só um parênteses. Foi um parênteses rapidinho aqui. Voltando para a alma, onde eu estava? Nas vontades da alma. Não é isso? É muita informação. Hã? Oração em línguas. Tá falando da oração em línguas. A oração em línguas é um dom que muitas pessoas pensam, ah, é muito elevado esse dom. Por quê? Por que Deus deu a oração em línguas? Porque é o básico. É o básico. E aqui, preste atenção, na nossa alma, não é aqui que opera a oração em línguas. A oração em línguas, ela vem diretamente daqui. Porém, aqui na nossa alma existe a nossa decisão. Vamos continuar lendo? Eu quero voltar para cá, mas eu quero continuar lendo. A partir do versículo 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa de quem? Abre para mim, por favor. Abre para mim, por favor. Que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, versículo 5, na verdade batizou com o quê? Mas vocês serão batizados, obrigada, querida, com o... Não muito depois desses dias, serão batizados com o Espírito Santo. Versículo 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Traduzindo o versículo 6 e 7, as pessoas perguntaram, vai ser essa época da nossa vingança? Jesus virou e falou, não te interessa. Ele é maravilhoso. Ele não faz média com ninguém. Afinal de contas, ele é o dono disso tudo. O dono não precisa fazer média. Amém? Aleluia. Aí no versículo 8 ele vai te dizer o que te interessa. Porque no versículo 7 ele fala, não te interessa. Isso aí é exclusivo do Pai. No versículo 8 ele diz, mas, olha o que te interessa. Recebereis, leia o versículo 8. Recebereis, fala mais alto, poder. É, meu bem. Quem quer esse poder? Você não está entendendo o nível do que é isso. Ele disse, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Todos os discípulos já haviam nascido de novo. Quem concorda comigo, diga amém. Os discípulos que estavam ali eram todos convertidos, sim ou não? O que é se converter é nascer de... Eles já tinham se convertido. Quem concorda que eles já tinham se convertido? Era ímpio alguém ali? Não. Era tudo crente. Porém, ainda não tinham se tornado morada do Espírito Santo. Há uma diferença que às vezes as pessoas confundem. Tem gente que pensa que a pessoa se converteu e automaticamente ela se torna uma morada. Nem sempre. Pergunta para mim por quê? Porque existem muitos mistérios. Eu não posso te responder todos que eu não sei. Mas, por exemplo, às vezes, a pessoa bloqueia por causa...
por causa da vergonha. A pessoa tem medo, tem vergonha, timidez. Tem pessoas que bloqueiam por incredulidade. Tem pessoas que por outros motivos, às vezes, a casa está tão imunda que o Espírito Santo não encontra condições de morar. Você gosta de dormir numa cama suja? Você deitaria num travesseiro que alguém pisou com o sapato da rua? Faria isso, sim ou não? Então por que o Espírito Santo é obrigado a morar numa casa imunda? Muitas vezes, o motivo pelo qual a pessoa ainda não foi batizada ou batizado é porque o Espírito está promovendo uma limpeza e uma purificação e preparando a casa e limpando a casa e adornando a casa para então vir morar naquela casa. Aleluia! Eu posso testemunhar sobre isso. Pergunte por quê? Porque eu era uma casa imunda. Eu era uma casa suja, horrorosamente suja. Horrorosamente suja. E depois de 2 anos de convertida, finalmente eu fui liberta na área sexual. É a primeira área que Deus vai pedir. São as primeiras vontades que Ele vai pedir. Pergunte para mim por quê. Isso no Congresso de Santificação, tem uma noite que eu ministro 3 horas sobre esse assunto. E eu explico para você toda a estrutura, como é que funciona. Porque o sexo tem o poder de transferir tudo que está na pessoa para você. E por isso Deus exige de nós, a primeira coisa, pureza sexual. E eu era uma mulher endemoniadíssima nessa área. Eu era uma mulher promíscua nessa área. E a primeira coisa que Jesus me pediu foi essa área. E eu levei 2 anos para ser liberta. Era muito complicado. Mas estou aqui. Tenho mais de 10 anos de abstinência, mais de 9 anos sem beijar na boca e sou feliz. Sou uma mulher solteira feliz. Mas você não quer casar? Quero. Não quero casar com qualquer um, não. Só se for com a pessoa certa. Com a pessoa errada, prefiro ficar solteira. Mas existe a pessoa certa? É claro que existe. A pessoa certa é aquela que tem as qualidades que você deseja, os defeitos que você aguenta. Você acha mesmo? Vigia na terra, né, meu amor? Você acha que eu vou casar para isso? Arrumar um homem? É ruim, hein, meu bem? Meu bem, se você tiver condição de comprar este livro que eu trouxe, o meu primeiro livro publicado, já publiquei 2 livros. Este é o primeiro, é dirigido para as pessoas solteiras, homens e mulheres. E para líderes ministrarem sobre os solteiros. Preste atenção. E o meu segundo livro não pude trazer, que esgotou, graças a Deus, por isso, mas por outro lado é ruim, porque eu não pude trazer. O meu segundo livro, ele se chama Onde Foi Que Eu Errei? Ele é somente sobre criação de filhos, onde eu explico por que os filhos dos crentes se desviam dos caminhos do Senhor. Porque eu tenho uma filha que vai fazer 20 anos, uma menina santa e exemplar. E ela é impactante, ela impacta a minha vida. E como foi que eu consegui, sendo mãe solteira, criar uma menina assim? Então eu escrevi no livro como foi e quantos erros os pais crentes cometem. Erro que pai ímpio não comete. Mãe e pai ímpio. Eu nunca vi crente errar tanto em criação de filho. Nunca vi. Por espírito de burrice que baixa no crente. É o encosto da burrice. Sabe como é que é o encosto da burrice? Sara, existe esse espírito? Lógico que eu estou fazendo uma brincadeira. O nome verdadeiro dele é espírito de cegueira. Quem está entendendo, por favor? São as escamas que a Bíblia fala que tem que cair dos nossos olhos. Quem está entendendo? Amém? Então, nesse livro eu explico isso. Porque tem muita gente que não entende. Meu bem, se não serve para ser amigo, não serve para ser marido. Ele não é nem teu amigo, vai ser marido. Você só conhece a língua. Você não conhece o caráter. Relacionamento que beija na boca? Meu bem, eu não entro nessa. Eu só vou beijar no altar. Vou ter a vida toda para beijar muito. Eu quero primeiro conhecer o caráter. E o caráter não se conhece beijando, só se conhece conversando. Só que quem beija não conversa. Eu não vou beijar. Eu não darei amostra grátis. Vai ter que pagar o preço no altar. É caríssimo. Foi comprado pelo sangue de Cristo. Não é barato, não. Jesus morreu por mim. Você entendeu isso? Sabe, queridas, eu tenho uma campanha que eu faço na minha igreja. Uma vez por mês eu faço uma campanha chamada Culto das Princesas. E esse culto é baseado num novo livro que eu estou escrevendo. E ele é uma campanha interdenominacional aberta para todas as igrejas, onde é proibida a entrada de homem. Proibida.
E nesse culto, ele é um culto para solteiras, as mulheres casadas são bem-vindas para aprender. E eu ensino algo que eu estou escrevendo num livro novo, que é o seguinte, é um livro meio cômico. Eu ensino o seguinte, como deixar de ser cachorra e se tornar uma princesa. Pergunta para mim, por quê? Meu bem, cachorras atraem cachorros. Tem mulher que reclama que só aparece cachorro na vida dela. Meu bem, você está mandando o sinal errado. O seu sinal é de cachorra. Princesas mandam sinal de princesas. E ali eu ensino uma nova cultura, a cultura da princesa. Porque dentro da igreja entrou a cultura da cachorra. E a mulherada está igual a mulher do mundo. Dentro da igreja, você já viu as roupas? Mulher que usa decote dentro da igreja? Minha filha, você vai casar sabe com quem, né? Começa com C, depois vem A, depois vem CH, O. Meu bem, príncipe não olha para a mulher com roupa sensual. Sensualidade é um espírito. Príncipe olha para a princesa. Princesas são guardadas. Princesas não são para todo mundo. Não é para a torcida do Corinthians, do Flamengo, do Vasco ver, não. É para um só. Cada uma põe a etiqueta de preço que acha que tem. O meu preço aqui é o sangue de Jesus. É caríssimo. Não é assim, não. Mas tem umas que é R$1 o preço dela. É R$1. Entendeu? Liquidação total. Tem alguém me entendendo? Eu não vim falar desse assunto, mas eu estou falando um pouquinho que o Espírito Santo está me incomodando. Vamos ver se eu consigo falar mais daqui a pouco. Preste atenção. Eu quero terminar de falar esse assunto, que se de repente, eles pediram para eu dar um intervalo, entendeu? Geralmente eu prego 3 horas sem intervalo, mas aqui eu tenho que seguir as regras, tá? Então, por isso que eu tenho que correr. De repente, se eu conseguir terminar até o intervalo, do próximo eu falo um pouco mais sobre esse livro, sobre os príncipes e princesas, amém? Então me ajuda aí, presta atenção. Vamos continuar lendo. Versículo 8. Mas recebereis o quê? Poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Versículo 9. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Até aí, agora vai para o capítulo 2. Ou seja, Jesus, antes de subir ao céu, entregou a única coisa que interessava mesmo para nós. Olha aqui, eu vou, mas fiquem tranquilos, esperem, porque eu vou liberar, vocês vão receber poder, eu virei para morar em vocês. Hoje o tabernáculo não é mais como no Antigo Testamento. O tabernáculo sou eu e você. Nós somos o tabernáculo, amém ou não amém? Preste atenção no capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, versículo 1, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então olha para quem está do teu lado e observe que nós já estamos no clima perfeito aqui dentro. Estamos todos reunidos no mesmo lugar. Então já estamos no mistério aqui. Versículo 2. De repente, fala de repente. De repente, veio do céu o quê? O quê? Lê aí. Um som, preste atenção agora. Tem pessoas que entendem errado, que leem isso e pensam que veio um vento. Não veio um vento, veio um som, como de um vento. Leia. De repente veio do céu um som, como de um vento, o quê? Impetuoso. E encheu toda a casa onde eles estavam, o quê? Assentados. Pergunta para mim, Sara. Por que som? Depois você lê em casa, Gênesis 1:3, diz assim: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Queridos, queridas, todas as coisas foram criadas por meio do som que saiu da boca de quem? De Deus. Deus sempre trabalha com som. Sempre. E Deus quer que a gente seja imagem e semelhança dele. Ele nos deu capacidade de produzir som. Ele nos deu um órgãozinho chamado cordas vocais, que ficam dentro da
boca, aqui na garganta, sim ou não? E que tem um órgãozinho que ele começa lá. Hã? O que você acha? É feio pra caramba. Fica dentro da boca. Língua. Preste muita atenção no mistério agora. Existem pessoas que acham que oração em línguas é exagero, que não precisa. Existem até igrejas que as pessoas não oram em línguas e não ensinam sobre isso. Se você observar os sinais do dia de Pentecostes, é impressionante. Primeiro, veio um som, como de um vento. Deus vem com um som. Segundo, versículo 3. Olha o outro sinal que Deus dá. Na hora do batismo do Espírito Santo, apareceu um sinal visível. E diz assim no versículo 3. Então apareceram, distribuídas entre eles. Deixa eu ler aqui para ver, peraí. Olhos, mãos, é isso que está escrito? Parte do corpo, deixa eu ver que parte do corpo apareceu. Cabeças, pernas, Meu Deus, peraí. Será que não tinha uma parte do corpo mais bonitinha? Não. Tudo bem, vamos supor que não precisasse ser do corpo, podia aparecer pombas. Pombas, né? Reluzentes, brilhantes, você concorda comigo ou não? Podiam ter aparecido pombas como de fogo, pousando sobre cada um deles, quem concorda comigo? Mas Deus escolheu dar um sinal com uma parte do corpo muito estranha. Quem concorda que a língua é uma parte estranha do corpo? Língua? Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Não eram línguas de fogo. Eram línguas como de fogo. Significa que elas brilhavam, elas tinham cores vibrantes que pareciam fogo. Quem está entendendo? Era um sinal visível. E aí, pousou uma sobre cada um deles. Por que que Deus mandou um som e depois um exemplo visível, um sinal visível de uma parte do corpo? A língua começa na corda vocal. Começa lá atrás. Por quê? Pergunta para mim, por quê? Gente, por que que Deus daria um sinal desse se Ele não quisesse que a gente produzisse também o quê? Um som. Versículo 4. Olha o que aconteceu. Assim que o Espírito Santo veio, então todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a... eu quero que você fale mais alto essa palavra. Peraí. Passaram a... eles não passaram a andar, não passaram a deitar, não passaram a pular. Passaram a falar, produzir o quê? O quê? Um som. O poder do som é algo que as pessoas desconhecem. Como foi que eu consegui, depois de convertida, quando eu fui finalmente batizado com o Espírito Santo, como foi que eu consegui chegar aqui? Porque lá, em 2000, eu não era a mulher que eu sou hoje. Eu não era livre em um monte de vontades. Como foi que eu consegui chegar aqui? Somente com a ajuda do Espírito Santo. Porque Ele me deu esse poder de liberar um som. E eu quero falar para você da oração em línguas. Porque é uma das armas que nós recebemos, que é mais atacada pelo inimigo. Se esse é um congresso de mulheres guerreiras, nós precisamos usar uma das maiores armas, se não for a maior, depois do sangue de Jesus. É a arma, depois do sangue de Jesus, mais poderosa que eu já vi. Como foi que eu consegui chegar aqui do jeito que eu cheguei? Como é que eu consigo ser uma mulher feliz, que faz abstinência sexual sendo uma mulher solteira há 10 anos? Como é que eu consigo ter 9 anos que eu não beijo na boca? Feliz. Como é que eu consigo isso? Pela minha força? Jamais. É pelo poder do Espírito de Deus em mim. E o segredo da minha vida é a oração em línguas. As pessoas que me ensinaram isso, eu tenho que dar honra a essas pessoas. O Dave Robertson, um ministro americano, que é um senhor já hoje, e que ensina isso para muitas pessoas, inclusive também o pastor Cirilo, missionário Antônio Cirilo, também aprendeu com o Dave Robertson. E todo ano eu faço de tudo para ir na conferência do Dave,
Porque ele começou a ensinar isso para as pessoas, a importância da oração em línguas. É o único jeito de você deixar de ser um crente da alma e passar a ser um crente governado pelo Espírito. Pergunta para mim por quê? Porque a tua alma e a minha alma, ela é enganosa, ela é traiçoeira, ela é corrupta. A nossa alma, ela quer governar. E depois da queda, todas nós e todos nós, de modo geral, passamos a lutar. Não era contra o diabo. O diabo, Jesus, quando ele derrotou o diabo, lá quando ele morreu e ressuscitou, ele tirou, a Bíblia fala, todas as armas do diabo. A Bíblia fala que o diabo é um inimigo despojado. Despojado, ele foi despojado na cruz do Calvário. Significa que ele não tem mais armas. Pergunta para mim, Sara, se o diabo não tem mais armas, quais são as armas que ele vai usar contra mim? As nossas fraquezas. E a nossa maior fraqueza é a nossa carne. Pergunta, o que é a carne? A carne é essa equipe aqui. Essa equipe que nunca se separou. Esses dois juntos, o corpo e a alma, formam a carne. Eles nunca se separaram. E a Bíblia fala que a carne luta, batalha e briga e milita contra quem? Contra o Espírito. E ali na nossa carne, cada um tem uma história, cada um tem um registro desde a infância. Operam vontades e aprendizados, costumes e hábitos, ensino. E cada um vai reagir de uma forma. E o inimigo vai tentar nos atacar sempre aonde nós somos fracos. Porém, quando você recebe o Espírito Santo, ele traz muitos dons, mas o primeiro, vamos ler, versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, vírgula, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Não fecha a tua Bíblia agora, não apaga aí o versículo que eu quero te dar o exemplo do que o Espírito Santo está mostrando para nós. Preste atenção. Quando ele vem, ele traz um idioma que não é da dimensão da matéria e do tempo. Ele traz um idioma do reino. Ele traz um idioma sobrenatural. Ele traz um interfone direto com a eternidade. Pergunta o que é isso? É o seguinte, meu bem, quando você começa a orar em línguas, e é somente quando você é batizado com o Espírito Santo que isso acontece. Aqui é ativado. Quando você começa a orar em línguas, quando você abre a boca ali, ó. Aqui é ativado. E aqui acessa a eternidade. E é diretamente com ele que você fala. Os demônios não podem entender o que você está falando. Pergunta para mim por quê? Porque quando você abre a tua boca para orar em línguas, sai da tua boca um som. E não interessa se esse som é biribiri, boró, boró, buru, buru, ri pra lá para trás, se ele canta na praia, ri plá, plá. Não interessa qual é a sílaba, a nomenclatura, a conjunção vogal e consoante que você está usando. Não é isso que muda a oração em línguas. É o som que sai da tua boca. Até um gemido pode ser oração em línguas. Pode ser que você esteja orando em línguas e nem saiba que você já foi batizada. Pode ser que você esteja orando assim, ó. E não sabe que você está orando em línguas. Porque do som que sai da tua boca, dentro da onda sonora tem um código. Dentro da onda sonora tem um código que os demônios não podem abrir. Os anjos não têm autorização de abrir. Só Deus abre. Só Deus entende o que você está falando. É um código. E tem um detalhe. Esta prática não é da alma. O que quer dizer isso, Sara? Quer dizer que enquanto você ora em línguas, você pode estar pensando em qualquer coisa com a tua alma. Você pode estar orando em línguas e pensando numa coisa que você quer. Não importa a tua mente nesta hora. A oração em línguas não te leva para onde você quer com a tua alma. A oração em línguas é como entrar num carro, no banco de trás, e quem está no volante é o Espírito Santo. Você não decide para onde você vai. Ele leva você para onde Ele quer. E você está no banco de trás. Quando você ora em línguas, não adianta você orar em línguas e pensar, eu quero uma coisa assim, eu estou orando em línguas para Deus fazer. Você pode orar com a tua mente o quanto você quiser. Ela não vai te levar para onde você quer. Deixa eu te dar um exemplo. Vamos imaginar uma mulher solteira como eu, orando em línguas, e aí aparece um irmão, e ela está orando, e ela está doida para casar com ele. Vamos supor que não seja ele o cara para ela. E aí ela está, Senhor, tem que ser ele, porque ela está em desobediência, ela não está submetendo Deus. Se for o melhor que o Senhor tem para mim, eu recebo.
Mas se não for, tira do meu caminho. Eu não quero encalhar, Senhor. Encalhado não é quem está solteiro. Encalhado é quem casa com a pessoa errada. Vai ter que aguentar até a morte, porque Deus odeia o divórcio. Aí ela está orando, Senhor, eu quero que seja ele. Aí ela quer tanto, eu vou orar em línguas para os demônios não entenderem. Aí ela começa, só que aí ela pensa que com a mente ela está produzindo a oração em línguas para persuadir Deus de fazer o que ela quer, a alma. Meu bem, você está orando em línguas, se ele for o cara errado, enquanto você ora em línguas, o Espírito Santo está intercedendo por você assim, Senhor, livra ela, tira esse cara da vida dela, tira. A oração em línguas é a oração mais segura que existe. Pergunta por quê? Porque ela é 100% orada na vontade de Deus e não na tua. Ela é 100% ouvida por Ele, porque é Ele que está orando. E ela é 100% atendida por Ele, porque ela está sendo orada de acordo com a vontade do tempo dEle. E tem gente que despreza isso. Olha lá, todos ficaram cheios e passaram a falar em outras línguas. Agora que vem o detalhe depois da vírgula. E aí é onde vem o detalhe, que muitas pessoas vêm argumentar comigo, com você, dizendo, não, lá em Pentecostes, vê se você já ouviu esse papo. A oração em línguas não foi em línguas, não. Foi em línguas humanas da terra. Aqui no versículo está dizendo, queridos, queridas, que não foi a alma que produziu aquele idioma. Está dizendo, depois da vírgula, que aquela oração em línguas era segundo o Espírito lhes concedia aqui? Você não entendeu ainda? Presta atenção, presta atenção. Vou explicar melhor, presta atenção. Eu fui para o curso de inglês, vamos supor, você foi para o curso de inglês. Aprender com a alma o inglês, o idioma inglês, quem entendeu? A professora chegou lá para você e começou a te dar uma aula e ensinar para você, the book is on the table. E aí você aprendeu com a, fala alto, com a alma. Nesse dia, não foi com a alma. Foi um homem que nunca estudou alemão na vida dele. Não existia nenhum arquivo na mente, no HD mental dele de alemão. E ele abriu a boca e começou a falar no idioma que ele não sabia com a alma, porque o idioma era segundo o Espírito. E te digo mais. Pode ser que ele estivesse orando assim, ó. E o Espírito estivesse traduzindo no ouvido da outra pessoa em alemão, do jeito que a pessoa tinha que ouvir. A oração em línguas. Se você estiver anotando, você precisa escrever isso. A oração em línguas não é uma prática da tua alma. Não tem que estar envolvida nela sentimento, emoção. A oração em línguas, ela não é uma prática da alma. Ela é uma prática do Espírito. E o grande problema é que as pessoas não sabem que este dom pode se manifestar de 4 formas diferentes. São 4 formas diferentes. 3 dessas formas, o Espírito te pega, te toma no reteté. Uma dessas formas, você decide. Por quê? Por fé, você sabe que você já foi batizada, você sabe que você já ora, e por fé, você decide, eu vou orar em línguas, eu vou me entregar ao Espírito Santo. Aonde está isso? Abra 1 Coríntios capítulo 14, eu vou te mostrar, em 1 Coríntios capítulo 14, esta forma de oração em línguas, é a única forma de oração em línguas, que você pode decidir abrir a boca a hora que você quiser, e orar o quanto você quiser. Se você quiser orar 5 horas por dia em línguas, você pode. Imagina o que vai acontecer com a tua vida, se você começar a orar 5 horas por dia em línguas. Mas, Sara, eu não tenho tempo para fazer isso. Meu bem, enquanto você vai para o teu trabalho, 2 horas no trânsito, você vai assim, mas eu vou no ônibus. Não é para você ficar dentro do ônibus assim, recatalara. Não é isso não, pelo amor de Deus. Sara, tem algum jeito que a oração em línguas não funciona? Tem. Se você ficar orando em pensamento, não funciona. Pergunta por quê? Porque tem que sair um som, mesmo que seja baixinho. O mundo espiritual não tem volume, ele entende quando sai uma vibração sonora da tua boca. Pode ser baixinho. As pessoas que estão dentro do ônibus, dentro do trem, dentro do carro, dentro de onde você estiver, elas vão achar que você está cantando uma musiquinha. Elas não vão saber que você está assim, ó. Você pode orar em línguas. Eu pego 2 horas de trânsito de ida, 2 horas de volta. Você vai orar 4 horas em línguas. Sabe o que significa isso? 4 horas o Espírito Santo intercedendo por você. Aí ele já orou. Tu
tudo que vai acontecer no teu dia, já está tudo preparado. Aí o inimigo está tramando contra a tua vida uma coisa, aí ele já viu, já orou, já intercedeu, já deu ordem aos anjos para te livrar. Tem gente que não está entendendo ainda, presta atenção, o que é o poder da oração em línguas. E é a primeira coisa, é o dom básico, é o dom simples, imagina o resto. A vida de um crente que anda em santidade é mais aventura que um filme de Indiana Jones, meu amor. Mais aventura que um filme de Indiana Jones. Tá? Agora, você vive em pecado, a tua vida vai ser um horror, uma monotonia. Agora, se você anda em santidade, é uma doideira. No bom sentido da palavra, é claro. 1 Coríntios capítulo 14, aqui no versículo 2, ele já dá um sinal, ele fala o seguinte: quem ora em outra língua, quem fala em outra língua, vamos ler aqui. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, ou seja, mas fala a Deus, visto que ninguém o entende. E em espírito ele fala mistérios. Vamos ler de novo. Quem fala em outra língua não fala aos homens. Por quê? Pergunta. Porque não está falando o idioma da terra. Não está falando português. Mas está falando com quem? Falando com Deus. Visto que ninguém o entende. Ou seja, a oração em línguas não é para a gente comunicar um com os outros. É para a gente se comunicar com quem? Ah, mas a Bíblia fala, outro dia uma mulher me mandou um e-mail dizendo, eu vou responder no YouTube. Ah, a Bíblia manda só orar quando tiver intérprete. Ali no contexto, ele está falando sobre culto. Ele está falando de um contexto que existia ali, que as pessoas queriam ficar dentro do culto assim, ó. Pega o microfone. Glória a Deus, irmãs. Imagina que eu tivesse até agora assim, ó. Vocês estavam entendendo alguma coisa? Não, a não ser que o Espírito Santo traduzisse. É óbvio, no contexto ali, Paulo estava falando o quê? Não é para você ficar pregando em línguas. Alô? Ninguém vai entender. Isso é óbvio, não é verdade? Olha o versículo 3. Mas o que profetiza... Quem profetiza? Em nome de Jesus eu profetizo que São Paulo é do Senhor Jesus. Todo mundo entendeu o que eu falei? Amém. Então, olha bem. O que profetiza fala a quem? Fala aos homens, edificando, exortando, que quer dizer encorajando e consolando. Amém? Versículo 4 é onde está o respaldo para essa que é uma das 4 formas. É a única forma que você decide abrir a boca. Fala assim, decisão. Essa decisão é tua. A partir do momento que você foi batizada com o Espírito Santo, você pode decidir se entregar a Ele só porque você quer. Só porque você o ama. Só porque você confia mais nele do que em você. Só porque você quer mais dele. Você quer mais dele. Você quer mais dele. No livro de Judas, diz que nós temos que batalhar diligentemente pela fé. Batalhar pela fé. Batalhar. Eu quero, então eu batalho por isso. Essa é a única forma das 4 que você pode abrir a boca. Versículo 4. O que fala em outra língua, o que acontece? A si mesmo, mas o que profetiza edifica quem? A igreja. O que fala em outra língua, ele está se construindo, se edificando na fé santíssima. É uma forma, é essa forma que Deus vai fazer coisas em você. Praticamente tudo que eu recebi do Senhor foi orando em línguas. Praticamente tudo que eu sei foi através da oração em línguas. O Espírito Santo foi me enchendo. Porque Ele começa a ensinar. Por que, Sara? Pergunta. Porque quando você ora em línguas, olha o que te acontece quando você ora em línguas. Aqui no teu espírito é gerado um motor, algo sobrenatural, que descarrega para cá, e a tua boca fala. Quando você decide, você não está esperando ele te tomar no mistério, você simplesmente com a tua alma e com o teu corpo você decide, eu não vou fazer o que eu quero, eu creio, então por isso, eu submeto as minhas vontades ao governo do Espírito, e eu decido, eu vou passar 3 horas orando em língua, e o Espírito vai governar sobre mim, porque eu não confio no que eu sinto, eu não confio no que eu quero, eu não confio no que eu vejo, eu confio no que Deus diz, eu confio na palavra. E aí você se entrega a esse mover, porque você quer. E no meio daquele tempo que você decidiu orar porque você quer, você não está sentindo nenhuma emoção. Naquele momento você não está no reteté, não. Naquele momento você não está saindo no sapateado, não. Você não está sentindo nada. E eu não preciso sentir nada, porque eu não vivo segundo o que eu sinto. Eu vivo segundo o que eu creio. E eu creio, e pronto. E eu sei que Deus
Deus está fazendo. Se você esperar sentir vontade para você orar, minha filha, você não vai orar nunca. Existem 2 tipos de crente. Pergunta quais? O crente da alma e o crente do espírito. Pergunta como é o crente da alma. Ele vive uma relação com Deus e ele vive uma vida cristã segundo o que ele sente, segundo o que ele pensa, segundo o que ele tem vontade, segundo o que as circunstâncias dizem. Se a circunstância está bem, ele está bem. Se a circunstância está mal, ele se abate e tudo vai mal. O crente da alma foi ao médico, o médico disse que ele só tinha 3 meses de vida. O crente da alma se acabou de chorar, vou morrer, se entregou. O crente que é governado pelo Espírito é completamente diferente do crente da alma. O crente que é governado pelo Espírito, ele não estabelece o relacionamento com Deus segundo o que ele sente e pensa, não. Ele estabelece o relacionamento com Deus segundo toda a palavra que sai da boca de Deus. Toda a palavra de Deus é aquilo que rege a vida do crente do Espírito. Então, se tudo vai bem ou se tudo vai mal, ele crê na palavra de Deus, que Deus está no controle. Ele fez todas as coisas, ele é Deus soberano. E nós somos o que ele diz que nós somos. Quem anda no Espírito não vive uma vida com Deus segundo o que sente. Ignora o que sente para crer no que Deus diz. Andar no Espírito. O crente do Espírito foi lá no mesmo médico, estava com a mesma doença do crente da alma. E aí o médico disse, tu só tem 3 meses de vida. Mas o crente do Espírito olhou para o médico, doutor, não tem jeito pela medicina? Não tem. Doutor, você me desculpa, eu não quero lhe ofender, mas aí, entre o que você diz e o que Deus diz, não leva mal não, vou ficar com o que Deus diz lá em Isaías, que ele levou sobre si todas as doenças, e eu creio na cura, no poder de Deus, no sobrenatural, porque a verdade para mim não é o que o mundo diz, a verdade não é o que a medicina diz, a verdade não é o que eu penso, a verdade não é o que eu sinto, a verdade é o que Deus diz, e acabou. É o que é a verdade que rege a minha vida. Essa é a vida do crente espiritual. Você está entendendo isso? É simples. Se você quiser ser uma crente da alma, continue sem orar em línguas. Continue sem ser batizado com o Espírito Santo. Mas, Sara, olha só. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Preste muita atenção onde eu vou chegar. Quando eu era nova convertida, não orava em línguas ainda. Eu via a pastora Ludmila orando em línguas. Eu achava que ela e as discípulas estavam fazendo alguma coisa assim muito doida. Porque a pastora Ludmila orava em línguas, tinha uma época, né? Vou dar um exemplo aqui, que ela orava em línguas assim. Chore, chore, cantarabá. Chore, chore, cantarabá. Aí as discípulas iam atrás. Chore, chore. Tinha até filhinho de discípula. Chore, chore, que ia atrás. E aí eu não era batizado com o Espírito Santo e eu duvidava. E eu falava assim, comigo mesma, com Deus. Logicamente que eu não falava para ela. Mas eu pensava, oração em línguas, nada. Isso tem um bando de macaca de imitação da pastora. Elas imitam a pastora. Eu não vou fazer isso. Eu não vou imitar. Na sinceridade do meu coração, Deus me deu uma das maiores experiências que eu já tive na minha vida. Por quê? Porque na sinceridade do meu coração de dizer assim, Deus, eu não vou imitar. Eu não vou pela cabeça dos outros. Ou o Senhor faz comigo de verdade, ou eu não vou sair por aí falando que eu sou batizado, ou eu orando em línguas. Eu decidi que eu ia buscar que fosse verídico aquilo em mim. Aí um dia, eu vim passar o Réveillon de 99 a 2000, aqui em São Paulo, na igreja que a minha mãe tinha se convertido. 2 anos depois de mim, minha mãe se converteu. 2 anos de intercessão, Deus salvou minha mãe. Glória a Deus por isso. E aí eu vim passar na igreja que minha mãe tinha se convertido. E eu fiquei muito grata pelo trabalho que eles estavam fazendo com ela, e eu vim passar o Réveillon com eles. Quando chegou no dia 2, eu liguei para a minha amiga Mara Maravilha. A Mara era minha amiga do mundo, a gente se conhecia no mundo. A Mara começou a carreira pequenininha em Salvador, imitando a minha mãe, na carreira da minha mãe. E aí, a gente é muito amiga desde o mundo, né? Depois de convertido, então, a gente ficou mais amiga ainda. E aí eu fui para a casa da Mara. Aí estávamos lá, tal, dia 2, dia 3, dia 4. Quando chegou dia 4, ela falou, olha, eu vou ministrar lá na Assembleia de Deus de Bom Retiro. Vamos comigo? Eu falei, vamos. Dia 4 de janeiro de 2000, estava vazia a cidade. Tinha aqui pouquíssima gente. Tinha aqui no máximo, assim, umas 30 pessoas, 40 pessoas no máximo. E aí o altar aqui é bem grande, né? Eu me lembro bem desse detalhe. E ela foi e chamou todo mundo para subir no altar. Eu me lembro na época, não era esse carpete, eu acho que era outro piso, não tenho certeza. Não tenho certeza se mudou. Eu acho que o altar era mais alto, não era? Antigamente? Não sei. A impressão que eu tinha que era alto, bem alto. Mas eu não me lembro muito bem, mas eu me lembro mais ou menos o seguinte. Subi com todo mundo. E eu estava frio. E eu estava com uma sandália e uma meia daquelas que a gente compra
para o inverno, fio 80, fio 40, aquelas meias que custam R$40, sabe? Que a gente lava com cuidado para durar. Aí eu estava com uma sandália e ela falou, vamos nos ajoelhar. Aí eu fui me ajoelhar. Quando eu fui me ajoelhar, por algum motivo, acho que eu passei meu dedo no chão e rasgou a meia. Subiu aquele rasgo. Pensa uma coisa que dá raiva. E eu, branca azeda, desse jeito. Eu estava com uma saia aqui no joelho, assim, de bolinha, saia preta de bolinha branca. Subiu aquele rasgo. Pensa uma pessoa que ajoelhou com ódio no coração. Sem hipocrisia. Eu me ajoelhei com raiva. Estava todo mundo quebrantado e eu assim, com a cara no pó, aqui nesse lugar. Não acredito que o Senhor deixou rasgar minha meia, Deus. Murmurando. Deus, eu não conheço ninguém nessa igreja. Eu não tinha ministério ainda, tá? Trabalhava no mundo. Não acredito. Reclamando da vida. Olha a paciência de Deus. E olha como Deus não é religioso. Imagina se ele fosse, como a gente estava frito. Aí eu tô lá. Não acredito. Com a cara no pó. Aí eu comecei a reclamar. E eu ouvi a Mara orando de longe. Peça ao Senhor. Aquele sotaquinho baiano dela. Peça ao Senhor o que você quer esse ano. Peça ao Senhor, peça. E todo mundo clamando lá, dia 4 de janeiro de 2000, né? Aí eu de longe, eu escutei a voz dela e falei, Espírito Santo, vou falar uma coisa pra você. Eu tô muito irritada, porque rasgou minha meia. Desse jeito, gente, escuta, diante de Deus. Estou falando diante de Deus pra vocês aqui. Não tem necessidade de eu falar isso. É verdade, ó. Mas olha só, Espírito Santo. Tudo bem. Eu vou falar o que eu queria esse ano. Esse ano, eu já estava nervosa, aí eu soltei mesmo, né? Eu queria ser batizada com o Espírito Santo. Eu queria ser batizada, mas eu não vou imitar a pastora Ludmila. Eu não vou. Ou o Senhor faz de um jeito verdadeiro, que eu não duvide, ou eu não vou. Eu quero. Quando eu falei eu quero, faz de um jeito que eu não duvide. Pra quê? Você vai pedir, tu vai ter o que tu merece. Presta atenção agora. Tá pedindo, vai ter o que tu tá pedindo. Foi aqui que aconteceu isso. Dia 4 de janeiro de 2000. Quando eu terminei de falar, eu quero, veio um negócio dentro de mim, assim, que eu não sei explicar. Vou tentar explicar. Foi um calor muito grande. Uma sensação assim, ele faz com cada um de um jeito, cada um precisa de uma forma. Comigo foi exatamente assim. Uma sensação, uma vontade de chorar, e a minha boca começou a mexer involuntariamente, falar sozinha. Imagina os beiços da família do Pepeu Gomes, da Baby. E eu estava com a cara no pó, e aconteceu exatamente isso aqui, ó. Exatamente assim. Imediatamente, quando isso aconteceu, veio aquele choro violento. Eu vi que porque eu sou uma pessoa um pouco solta, né? Você deve ter percebido. Sou uma pessoa um pouco solta. Eu rapidamente pensei, assim, eu vou entrar no mover, vou me entregar, vou começar a rolar, tô de saia, vou sair com as pernas para cima rolando, vou me despencar, todo mundo com a cara no pó, ninguém vai me ver, eu vou me despencar, vou me quebrar toda, ainda vou pagar calcinha para geral. Não posso, eu pensei rápido, não posso deixar isto acontecer, preciso travar isso agora, afinal de contas, o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Fala sério. O que é que eu fiz? Gente, sendo batizado com o Espírito Santo, eu fiz isso, ó. Com a cara no pó. Eu fiz assim, ó. Falando pro Espírito Santo assim. Tá bom, Espírito Santo, eu acredito. E segurando o beiço. Então era mais ou menos essa cena. A cena era essa, ó. Ó, presta atenção. Eu segurei meu beijo. Tá bom, Espírito Santo. Tá bom. Eu falava no meio da língua, chorando, o fogo ardendo, aquele calorão. Segurando meus beijos. E os beijos, e eu segurando. Eu sei que eu fiquei ali, fui uma das últimas a levantar, levantei doidona, que as pessoas do mundo pensam que vão beber vinho, cerveja. Vem beber o vinho novo que é Jesus, pra você ver, que é muito melhor. Aí, desci doidona, com a meia rasgada, nem lembrava da meia mais. Desci, e assim, a minha alma, fala alma, ela
estava querendo ficar triste, porque eu não entendia nada, eu achei que eu tinha impedido o Espírito Santo de me batizar. Aí cheguei no Rio, naquela semana, liguei para minha mãe na fé, Andréa Lancelotti, que me ganhou. Aí liguei para ela, falei, Andréia, você não sabe o que aconteceu? Ela disse, o quê? Eu disse, o Espírito Santo tentou me batizar. Ela disse, tentou? Como assim tentou? Ela começou a rir que nem você. Eu falei, você está rindo da minha desgraça? Ela falou, não, como assim tentou, amiga? Eu falei, amiga, eu prendi, eu travei o mover. Aí ela disse, mas você orou em línguas? Eu falei, orei, mas eu impedi. Ela falou, então não tem jeito, você já foi batizado. Eu falei, sério? Como assim? Ela disse, eu estava no telefone, eu falei, sério? Ela falou, sério? Eu falei, então, eu já fui? Ela falou, já, agora, a partir de agora você pode orar em línguas a hora que você quiser. Ah, então tá, tchau, depois eu te ligo. Desliguei, fui pro meu quarto, tranquei a porta, aqui não tem ninguém para me ver, meu mico. Eu sentei na cama e comecei, vamos ver se funciona, né? Gente, o que aconteceu? Eu comecei, fui tomada no reteté, lá dentro do meu quarto, fiquei rolando igual uma doidona lá, sozinha, loucona lá, beba do espírito lá, beba. Escuta para você entender, escuta para você entender. Tudo que é verdade aqui, acontece também lá no teu quarto, no particular. Desconfia quando você só entra no reteté aqui. Desconfia, porque pode ser meninice da alma, coisa para chamar atenção. Desconfia. Porque eu oro no meu quarto e as minhas experiências mais sobrenaturais eu tenho no meu quarto, no secreto com Jesus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, são 4 formas, eu só falei uma, não é verdade? A primeira qual é? Oração em línguas para a tua edificação. Esta oração eu oro quanto tempo eu quiser, quanto tempo eu quiser. Se eu quiser passar 8 horas por dia orando em línguas, eu posso orar. Se eu quiser, e eu oro os mistérios de Deus sobre a minha vida, eu oro aquilo que o Senhor tem para a minha vida, eu estou orando no Espírito. É a maior proteção, é a coisa mais maravilhosa que existe. Agora, as outras 3 formas, é o Espírito que te pega e você é tomado no mistério. Como é que são essas 3? Primeiro, aquela que nós vimos em Atos, capítulo 2, do versículo 6 em diante. Como é o nome dessa oração em línguas? Oração em línguas como um sinal para os incrédulos. É quando uma pessoa é tomada pelo Espírito e começa a orar em alemão, e a pessoa que só fala alemão começa a entender em alemão. Ou o outro que só ora, que fala só japonês, alguém começa a orar em línguas e o cara entende japonês. Quem entendeu? Essa oração não é uma prática da minha alma. Não adianta eu pensar, agora, não é poder da mente, meu bem. Você não manda, quem manda é Ele. Dessas 3, oração em línguas, a primeira é essa, como um sinal para os incrédulos. A outra está aqui em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 5. Depois você lê. Qual é essa oração, Sara? É a oração em línguas com interpretação para a edificação da igreja. Repetindo, oração em línguas com interpretação para a edificação da igreja. Também esta oração não é feita pela alma. Ela não é produzida pela mente. Deixa eu te explicar. Aqui está a tua mente, aqui está o teu corpo, aqui está o teu espírito humano. Se você estiver orando em línguas e de repente você quiser traduzir para alguém, você não decide se você vai traduzir. Fala se Deus traduzir, você entrega a tradução. Se Deus não traduzir, não finja uma tradução, porque se você fingir, você está pecando como uma feiticeira, como um feiticeiro. Você está produzindo uma feitiçaria gospel. Porque você está usando o nome de Jesus para manipular uma pessoa. Quem está entendendo o que eu estou falando? Cuidado, porque isso é pecado gravíssimo. Deus não te deu a revelação. Não fale uma coisa da tua mente, da tua alma. Mas como é que eu vou saber quando é Deus, quando é minha alma? Quando é Deus, você não tem controle sobre aquilo. Você não tem dúvida daquilo. É mais forte do que você. Quando eu recebi este livro, eu estava lavando louça e orando em línguas. Lavando louça. Imagina o meu corpo. Aqui está o corpo, aqui está a alma, aqui está o... Aqui no meu corpo, eu estava lavando louça lá em Belo Horizonte, em 2005. Eu morei 4 anos lá, eu estava lá. Eu faço tudo que eu posso orando em língua. E a minha mente, você acha que eu estava pensando em Deus? Não, a oração em línguas não é uma prática da mente. Eu estava pensando na coisa mais da terra que existe. Pergunta o quê? Pagar uma conta.
Eu tinha uma conta que vencia naquele dia. Então, eu estava pensando na conta que eu tinha para pagar, enquanto a minha mão estava ocupada com a louça, mas a minha boca estava funcionando aquilo que está no meu espírito. Então, eu estava orando em línguas, por fé, fala por fé. Não é por sentimento essa prática. E pensando, meu Deus, a conta vence hoje. Não estava pensando em nada de Deus. De repente. Fala, de repente. Desceu um download do céu. Foi isso aqui. E descarregou para cá. E a minha mente, que estava tomada do pensamento da conta, foi empurrado o pensamento da conta. E desceu um pensamento mais forte do que a conta. Encheu a minha mente. E eu estava lavando louça, eu fiz assim. Corri, sequei o braço, sequei a mão. Deus está falando comigo. Corre. Sentei na mesa e escrevi o livro. Sentei numa sentada, escrevi o livro inteiro. Meu bem, entenda. O Espírito Santo, quando ele toma, você não tem dúvida. E às vezes ele te toma, você nem percebe. Uma vez eu estava orando para uma mulher, a mulher normal, botei a mão na barriga dela, a mulher normal, sem barriga, botei a mão na barriga dela, em nome de Jesus, e traduzi, sem nem perceber que eu traduzi. Falei, o Senhor cura o fruto do teu ventre, o Senhor cura o fruto do teu ventre. Eu sabia nem o que eu estava falando. Um ano depois eu volto na igreja, ela está com uma criança no colo, ela disse, lembra quando você orou por mim? Eu falei, não lembro não. Ela falou, você falou assim, assim. Eu falei, lembrei. Ela falou, pois é, eu estava grávida, eu não sabia. O médico mandou abortar, dizendo que a minha filha ia nascer doente, assim, assim, assim. Mas eu lembrei daquela palavra que Deus usou a tua boca para me dar. E aí eu criei aquela palavra e orei, e a minha filha está perfeita aqui, ó. Entendeu? Então, dessas três formas. A primeira, como sinal para os incrédulos. A segunda, oração em línguas com interpretação para edificação da igreja. Quem entendeu isso? E a última, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Como é bom ser crente. Eu amo ser crente. Deus não tem a obrigação de honrar as ideias e os projetos que nascem na nossa alma. Deus não tem nenhuma obrigação, nenhuma, de honrar aquilo que nasce na nossa mente. Mas aquilo que nasce no espírito dele, para nós, ele honra, ele cumpre e ele faz. Eu quero ser não sei o que lá. Eu quero fazer tal profissão. Eu quero. Tá, você já orou para ver se essa é a vontade de Deus para você? Deus não tem compromisso e nem obrigação de honrar aquilo que nasce na tua alma. Mas aquilo que nasce no espírito e aquilo que ele inspira você, ele vai honrar. Eu nunca imaginei na minha vida que eu poderia me tornar uma pregadora da palavra, uma pastora. Eu achei que eu ia ser uma cantora, no máximo uma bailarina, uma ministra de dança, que é o que eu gosto da minha alma de fazer. Mas eu obedecia ao Espírito, e quando eu ia ministrar o meu testemunho e cantar, Deus me pegava no altar para pregar, e as pessoas eram libertas. E aí ele dizia, é isso que eu quero que você faça. E eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí me vinham convites para pregar, e aí eu aceitava pregar, e aí quando eu vi, eu estava escrevendo o livro. As ideias que nascem no Espírito são os propósitos que Deus tem para você cumprir nesta terra. Ele honrará o que Ele tem para você. E andar com Deus é depender de Deus e não depender da gente. Ele quer que você faça a tua parte e Ele vai fazer a dele. Amém ou não amém? Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27 diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Pergunta para mim, por quê? Também o Espírito, versículo 26 e 27. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Por quê? Pergunta por quê? Ele nos assiste por quê? Olha aqui, ó. Porque não sabemos orar como convém. O que quer dizer isso, Sara? Quer dizer o seguinte, presta atenção. O Espírito Santo, quando Ele te batiza, é diferente de quando Ele te toca. Quando Ele te batiza, Ele vem morar dentro de você. E aí, olha o que a Bíblia está falando. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Qual é a nossa maior fraqueza? A carne. Porque nós não sabemos orar como convém, porque a gente ora com o quê? Com a alma. Mas Ele, o mesmo Espírito, o Espírito Santo, Ele ora, quer dizer, intercede a orar por nós, sobremaneira, acima da nossa maneira. Com o quê? Com o que Ele ora? Mas isso aqui é o versículo talvez mais doido da Bíblia. Com gemidos inexprimíveis. Faz um gemido inexprimível para mim, por favor.
Se você estiver orando em línguas assim, é línguas. Meu bem, para Deus não existe regra. A única coisa que precisa sair da tua boca é um som. Eu conheci a história de um cara que ele duvidava da oração em línguas porque o pastor dele orava em línguas assim, ó. Biri, 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 biri. Biri, 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 biri. Aí ele foi fazer um trabalho fora do Brasil, chegou lá no final de semana de folga, entrou numa igreja americana, só tinha gringo. De repente Deus tomou o pastor gringo lá na frente assim. Biri, biri, biri. Aí Jesus pegou ele lá atrás e falou, eu faço do jeito que eu quiser. E aí o cara se quebrantou, porque ele achava que porque o cara estava orando, biribiri, não era o espírito. Meu bem, não interessa se é biribiri, boroboró, buruburu, ri pra lá para trás, siricanta lá na praia, ri plá, 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 plá. Não interessa o som que você está produzindo, o tipo de sílaba, o tipo de forma. O que importa é sair da tua boca um som, mesmo que seja um gemido. Deixa o Espírito produzir um som pela tua boca. Versículo 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Gente, o que quer dizer isso? O que é alma? Alma, coração na Bíblia. Coração na Bíblia, alma. Ele está dentro de você, ele te batizou. Ele sonda lá no capítulo 2, 1 Coríntios. Ele fala que ele perscruta. Primeiro ele perscruta as profundezas de Deus. Aí depois, aqui, ele sonda o teu coração. Ele sonda, porque ele conhece os projetos de Deus. Ele sonda as tuas vontades. Ele vê o que você quer. Aí ele vê se a tua vontade está alinhada com a dele. E aí, quando a tua vontade não está alinhada, ele começa a orar para Deus para alinhar. E ele começa a te livrar daquilo que você quer, que vai te levar para o buraco. Você já viu a pessoa que fuma cigarro no mundo? Ela quer aquilo. Ela quer aquilo que destrói a pessoa. A vontade da pessoa não está alinhada com a vontade de Deus. Você concorda? A vontade é totalmente maligna, aquela vontade de fumar. Mas aí o Espírito Santo vem e batiza aquela pessoa. E aí o Espírito Santo arranca. Ele começa a orar pela pessoa e ele arranca daqui da alma. Porque quando a pessoa ora em línguas, olha o que acontece. Aquele que sonda os corações, ele sabe qual é a mente dele, do Espírito. E é segunda vontade, porque segunda vontade de quem? De quem? É segunda vontade humana que ele ora por nós? É segunda vontade da pessoa? É segunda vontade de Deus que ele intercede pelos santos. Nós somos os santos. Então a pessoa chega lá com vício de cigarro, mas aí ela recebe o Espírito Santo. O Espírito Santo começa a arrancar, porque ele começa a orar e interceder e tirar isso. Pode fechar a tua Bíblia até aí. Como é o nome dessa última forma de oração em línguas? Essa forma de oração em línguas é a oração em línguas com gemidos intercessórios do Espírito. Oração em línguas com gemidos intercessórios do Espírito. Existem 4 formas de oração em línguas. E uma delas é para a tua edificação. E você precisa praticar isso. Você precisa praticar isso. Você precisa entender que quanto mais tempo você passa orando em línguas, mais você dá ao Espírito o controle da tua vida. Porque você obriga a tua alma a fazer o que o Espírito quer, a orar o que o Espírito quer, e não a orar o que a tua alma quer. Amém? Fique de pé agora no teu lugar. Vamos orar. Cadê o cabo, gente? Pelo amor de Deus. Fecha os teus olhos agora. Fecha os teus olhos. Se você já ora em línguas. Ai, que bênção essa chuva. Obrigada, Jesus. Se você já ora em línguas, comece a orar agora em línguas. Comece a orar em línguas. Comece a orar em línguas. Comece a orar em línguas. Ora cantalarabachelelelele. Choreando. Pode deixar aí, não vou pisar não. Feche os teus olhos. Você que ainda não ora em línguas, você vai ser batizada hoje. Feche os teus olhos agora. Não deixe a vergonha te tomar. Jesus merece que você faça isso por Ele. Ele foi lá envergonhado naquela cruz por você. Não tenha vergonha de se expor por Ele. Ele merece. Ele merece.
Você está orando em línguas no microfone, Sara. Por quê? Porque eu estou orando para a minha edificação. Eu quero mais de Deus. Eu quero mais de Deus. Se você quer mais de Deus, você precisa abrir tua boca. Você precisa decidir se entregar ao Espírito Santo. É Ele que intercede por você. Ele ora por você. Ele vai orar os seus sonhos, os seus projetos. E se os projetos que você tem gerado na alma não são dele, Ele vai tirar isso do teu coração. E Ele vai alinhar a tua vontade com a dele. Ele é maravilhoso. Ele tirou de mim todas as vontades imundas e colocou em mim as vontades santas dele. E hoje eu não tenho mais vontade por aquilo que antes me dominava. Hoje eu sou livre. Hoje eu tenho vontade pelas coisas de Deus. A oração em línguas me tirou daquele lugar. A oração em línguas me tirou do governo da minha alma. E ela me transportou para o reino do Filho do amor dele. Ela me transportou para uma dimensão onde a minha alma não me governa, onde a minha alma não está no topo da minha vida, onde eu consigo obedecer a Deus. Feche os teus olhos agora. Não prenda o choro. O Espírito vai fazer algo novo em você. Eu vou soltar a música. Feche os teus olhos, continue orando. Onde há o Espírito, há a liberdade. Feche os teus olhos. Deixa o Espírito Santo operar sobre você. Sara, eu ainda não oro em línguas. Sara, eu ainda não oro em línguas. Se você ainda não ora em línguas, mas você quer ser batizada, sai do teu lugar e vem aqui na frente que eu vou descer para orar por você. Sara, eu ainda não oro. Sai do teu lugar. Você que ainda não ora em línguas, vem aqui na frente que eu vou orar por você. Eu vou descer e vou orar por você. Ora, Deus em Espírito, fala mistérios. Quem ora em outras línguas não fala a si mesmo, mas fala a Deus, fala a Deus em Espírito. Pastora Cida, apóstola Raquel, por favor, para vocês nos ajudarem a ministrar sobre as ideias. Feche os teus olhos. Você que está aqui na frente, você que ainda não ora em línguas, feche os teus olhos. Não prende o choro. O Espírito Santo vai fazer você produzir um som. Não permita que nada, absolutamente nada roube este momento teu. É entre você e Ele agora. Por favor, se espalhem para que a gente possa andar pelo meio de vocês que estão aqui na frente. Se espalhem, por favor. Cheguem mais para as laterais. Aleluia! Isso, nós vamos orar por você. Feche os teus olhos agora. Feche os teus olhos. Você que está aqui na frente. Você que já ora em línguas. Comece a orar mais alto. Comece a interceder. Esse é o momento que, enquanto nós oramos por elas, o Espírito vai encher você de azeite fresco. Vai trocar o azeite velho. Vai tirar de você o cansaço e a vontade de desistir. Vai renovar as tuas vestes agora. E as mulheres que estão aqui na frente agora, nós vamos orar por elas. E o Espírito Santo vai descer sobre elas. Feche os teus olhos. Tem algumas que já estão sendo batizadas com o Espírito Santo. Aquela ali já está sendo batizada com o Espírito Santo. Feche os seus olhos agora. Você que está aqui na frente, não ore mais em português. Por favor, coloca a mão nelas. Olha, essa aqui está sendo batizada. Você está sendo batizada, meu amor. Seu Espírito Santo não é a tua alma que está no governo desse lugar. O Espírito está aqui. Abre a tua boca, deixa sair esse som. É Ele, é Ele. Receba, receba. Sheba,